Você saberia o que fazer e como agir em cada uma das situações que vamos apresentar? Antônio quer atingir a meta da venda de determinado produto. Mas o perfil de seu cliente indica que esta não é a melhor opção para atender às suas necessidades. Antônio precisa decidir o que oferecer ao cliente. João deve ser promovido em breve, o que é bom, porque ele se casou há poucos meses. Sua mulher é jornalista do principal jornal da cidade. João acaba de receber uma informação privilegiada de um cliente que ocupa uma posição estratégica em uma grande empresa. Ele está pensando se pode contar o que sabe a alguém. Alice está recebendo um cliente que é dono de uma concessionária. Ele veio pedir um empréstimo. Ontem, ela e o marido decidiram trocar de carro. E eles querem um modelo exclusivo que acaba de chegar na concessionária de seu cliente. Thalita descobriu que um fornecedor que trabalha em regime de exclusividade para a organização fechou o negócio com um grande concorrente. Thales precisa decidir qual funcionário será promovido. Jonas é competente, mas tem opiniões muito diferentes das suas. Oscar não é tão bem preparado, mas além de sentir uma grande simpatia por ele, Thales sabe que Oscar nunca reclama e ainda torce pelo seu time. Mariana está concluindo sua tese na faculdade de administração. Ela sabe que informações extraídas via internet são públicas, mas tem um amplo conhecimento sobre a organização e acesso a muitas informações em outras mídias, que poderiam ser úteis a este trabalho. Essas e tantas outras situações que enfrentamos no dia a dia podem ser resolvidas de muitas formas. O que devemos levar em consideração antes de tomar uma decisão que envolva a organização? Como saber que estamos agindo de acordo com o esperado? Você já pensou nisso? Para dar segurança às decisões e procedimentos dos colaboradores, a organização possui uma série de normas, regulamentos, rotinas e controles. Todos desempenham um papel importante, indicando condutas e procedimentos para cada situação. No entanto, nem sempre isso é suficiente. Questões como as que apresentamos não estão descritas em nenhum manual. A decisão que cada um vai tomar e a forma como vai agir também não dependem do que elas aprenderam ou do que consideram certo ou errado. O que há de comum em todos os momentos retratados é que cada uma destas pessoas está representando a organização Bradesco. Por isso, sua decisão deve ser a decisão que o Bradesco tomaria, porque suas atitudes expressam a conduta, os procedimentos e os valores da organização. Afinal, o que faz do Bradesco o que ele é são os seus colaboradores. É por meio deles que a organização se estrutura e se expressa. Por isso, é essencial que cada um tenha consciência do seu papel e responsabilidade. Para alinhar as condutas e decisões profissionais, o Bradesco adota um código de ética corporativo que detalha os valores, princípios e diretrizes que devem ser considerados por todos aqueles que representam a organização. Cada colaborador recebe uma cópia pessoal do código e assina um termo de responsabilidade e adesão, indicando que ele conhece, concorda e se compromete em utilizá-lo para guiar suas decisões e condutas
que, de alguma forma, se relacionem com a organização. Os fornecedores do Bradesco assumem o mesmo compromisso no momento da contratação. O foco principal está em como conduzir os relacionamentos internos e externos, porque essa conduta tem reflexos na imagem da organização. Vale lembrar que o Código de Ética é um guia para as decisões de um universo de colaboradores maior que a população de muitas cidades brasileiras e deve ter a mesma função e relevância em um pequeno vilarejo ou numa grande metrópole. Por isso, ele deve ser incorporado ao cotidiano de todas as agências, departamentos e empresas do grupo. Ele nos permite ter a mesma identidade em qualquer parte do país. Divulga nossos valores e princípios, ajudando nossos clientes a encontrar um único padrão de procedimentos em uma pequena agência da menor cidade do país e na maior agência do Brasil, gerando em cada uma delas condutas guiadas pelas mesmas diretrizes. O Código de Ética deve ser objeto de reuniões para que cada um de seus princípios seja amplamente conhecido, compreendido e utilizado. Nossa sugestão é que as equipes escolham um tópico e discutam as várias formas de aplicar essa diretriz às suas atividades cotidianas. Em pouco tempo, você vai notar que todos estarão agindo de acordo com o que está indicado, permitindo que o código cumpra seu papel integralmente. Para ajudá-lo nesta tarefa, selecionamos alguns trechos da palestra do filósofo, mestre e doutor em educação pela PUC, Mário Sérgio Cortella, apresentada em diversas reuniões organizadas pelo Departamento de Treinamento do Bradesco em São Paulo. Você vai observar que, além de fundamental para a nossa conduta e integridade, a ética é uma questão complexa que envolve uma série de considerações. Acompanhe. Ética é uma questão absolutamente humana. Ou, para ser mais objetivo, a ética é uma questão exclusivamente humana. Por quê? Porque para falar em ética, nós temos que falar em escolha, decisão, opção, juízo, capacidade de discernimento. É impossível falar em ética fora do mundo humano, porque a ética pressupõe uma coisa especial, liberdade. A ética pressupõe a possibilidade de eu escolher, decidir se eu quero o presente ou não quero, se eu faço ou não faço. Aliás, porque a liberdade é o principal atributo que cada ser humano recebe na sua trajetória. Vocês se lembram no filme, num determinado momento, que a colega, ao receber um eventual presente de um proprietário de uma concessionária, ela fica em dúvida. E termina a cena com ela empurrando de leve, educadamente, de volta o presente, embora ele fizesse força para que ela aceitasse. Mas ela empurra. Existe naquele momento, atenção, existe naquele momento uma tensão. Há uma tensão dele e dela. Há uma tensão no ato. O presente está sendo empurrado e ela recusa. Está ali um momento especial da ética. A capacidade de dizer não, a capacidade de recusar, a capacidade de aceitar, a capacidade de escolher. Nossas coisas têm a ver com opção, com escolha. Aceitar ou não o presente, nomear o funcionário apenas porque ele tem mais simpatia futebolística comigo. Você diz assim, mas a gente não faz isso. Imagina, a gente é tentado a fazer. Seria pouco humano, muito pouco humano, supor que você e eu não teríamos mais simpatia por alguém que torce pelo nosso time. Cuidado, uma coisa que precisa um gestor é ser capaz de ter objetividade, mas neutralidade nós temos em momento algum, porque a neutralidade supõe que você não tem nenhuma coisa prévia, nenhum conceito prévio, não é verdade? Cada um e cada uma de nós tem simpatias e antipatias. Precisa ser objetivo. Não é fácil você escolher para promover alguém que nem sempre concorda contigo, embora ele seja mais competente. Isso significa que é preciso escolher. Assim como é preciso escolher, tal como ali estava, se eu uso as informações privilegiadas para fazer uma pesquisa ou não. Não sou obrigado a usar e não sou obrigado a não usar. Exceto numa coisa. Quando uma organização tem um código, ela diz, aqui está o que nós aceitamos
e nós desejamos como conduta. Em outras palavras, o que é que se está dizendo aqui? Atenção, não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Aqui está o que a gente aceita fazer, deseja que se faça e recusa que seja feito. Você adere, como tudo na vida. Afinal de contas, nós temos, como eu dizia há pouco, uma característica essencial, que é exatamente a liberdade. Só quem pode dizer não pode dizer sim. E nós somos essencialmente livres, homens e mulheres, nas nossas coisas na vida. Claro, ser livre não significa que você seja soberano. Soberano seria fazer o que você quer o tempo todo do teu modo. A nossa liberdade ela é circunscrita por algo que a gente chama de autonomia. A autonomia é eu fazer o que eu desejo no âmbito da minha liberdade. A organização Bradesco é uma organização autônoma, mas ela não é soberana. Ela não pode fazer o que ela quiser. Existem regras de mercado, regras de sociedade de capital aberto, regras dentro da sociedade, regras em relação ao mundo do trabalho, regras em relação ao mundo das finanças, mas ela é autônoma. Assim como você e eu somos autônomos. Qual que é a grande questão envolvida por trás disso? Que ética é um nome que nós damos, e agora uma definição, ética é o nome que nós damos ao conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. Ética é um conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. Isso significa que a ética é o que nos auxilia a decidir na vida. Decidir o quê? As três grandes questões da vida humana. As três grandes questões da vida humana são: quero, devo, posso. Tem coisa que eu quero, mas não devo. Tem coisa que eu devo, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não quero. E aí você e eu vivemos uma coisa especial na vida, que são dilemas. Dilema é uma dificuldade de decisão entre duas coisas que você deseja, mas uma delas é a eticamente aceitável. Não confunda dilema com conflito. Conflito é quando você tem que decidir entre duas coisas que são boas. Dilema é quando você tem que escolher entre duas coisas que você deseja, mas uma delas é eticamente aceitável. Já imaginou? Dilema. Dilema é uma coisa séria. Dilema, tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. E o dilema só pode ser resolvido se você e eu temos orientações claras de procedimento. Aqui são 10 itens que nos ajudam a navegar a nossa conduta de convivência coletiva. Claro. Olha que coisa. Pergunto eu, será que existe alguém sem ética? Se a ética é o conjunto de valores e princípios que nos ajudam a decidir a conduta, existe alguém que eu posso dizer que não tem ética? Um parlamentar que frauda orçamento, um funcionário que desvia recurso, um cidadão que corrompe, ele tem ética. Ele tem uma ética, o que ele tem é uma ética diferente da nossa, e por isso nós a chamamos de antiética. É um comportamento antiético. De qual ética? Da ética da nossa comunidade. Na nossa comunidade, corromper, desviar, fraudar é um comportamento considerado antiético. Para a pessoa que o pratica, ele é um comportamento ético. Aliás, existe a ética da máfia, a ética na cadeia, existe a ética dentro das corporações. Eu não estou com isso dizendo que há uma ética para cada um, porque a ética é sempre mais coletiva, mas existem formas de aplicar princípios éticos de forma mais particular. Por isso, cuidado para não dizer que isso daí é falta de ética. A gente pode dizer que isso aí é falta de uma ética como a nossa, de proteção à honestidade, à lealdade, à lisura. Porque o bandido também tem ética. Porque o criminoso, o fraudador, tem, tanto que a ética da autoproteção do grupo. Atenção, não existe ninguém sem ética por uma razão. Porque não há ninguém privado de escolha, de juízo, de decisão. Por isso, só quem for incapaz de decidir, julgar, avaliar, escolher, é que eu posso dizer que sobre ele não dá para falar em ética. Posso eu dizer que existe alguém aético? Sim,
Quem é o aético é o que não é capaz de julgar, de decidir, de escolher. Posso dizer que alguém é antiético, aquele ou aquela que tem uma ética que colide com a ética de uma comunidade, de uma coletividade que deseja o bem. Esse é antiético. Ora, se essa é a relação, qual seria então a distinção entre ética e moral? Ética e moral são conceitos conectados. Eles não significam a mesma coisa, mas são conectados. Ética está ligada a princípios e valores gerais. Moral é o exercício prático desses valores. Por exemplo, a ética tem um princípio que é não se apodere do que não te pertence. Esse é um princípio. A prática é eu não pegar o que não devo. Cada vez que eu pego o que não me pertence, eu estou praticando um ato dentro desse campo moral. A ética é mais a concepção e a moral é mais o exercício prático na vida. É preciso que nós tenhamos, claro, regras, princípios, normas, valores, que nos ajudem a conviver de maneira a preservar a integridade dos nossos negócios, da nossa vida. A integridade física, moral e espiritual. Afinal de contas, a vida não é vale tudo. Clássica frase que os cristãos atribuem a Jesus de Nazaré, e que eu acho magnífica, que está lá no Evangelho de Mateus, em que ele teria dito, Jesus, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Olha que frase forte. De nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é a alma? É a tua integridade, a minha integridade. A preservação da minha integridade física, moral e espiritual. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós deixamos para esse mundo. E o modo como nossos filhos serão depende muito da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso modo de ser. Para eu poder reagir aos dilemas, eu preciso ter clareza em relação às minhas escolhas. E nesta hora, eu preciso cautela para não confundir natural com normal ou comum. Natural é uma coisa da natureza, ele é uma coisa atávica. Normal está na norma social ou escrita, e comum é um critério de frequência. Mulheres poderem dar à luz, é natural, normal ou comum? É natural. Mulheres darem à luz, é natural, normal ou comum? No Brasil está passando de normal a comum, ainda está na norma social um pouco. Parece que você tem que ter filho. Homens cuidarem de crianças, é natural, normal ou comum? Vem aumentando a frequência. Está se tornando mais comum. Natural não é. Nem normal, porque não está na norma ainda. Político que frauda o orçamento, é natural, normal ou comum? Cuidado, hein? Porque no nosso país já foi entendido como natural. Isto é político, por natureza é ladrão. Não é verdade? No entanto, mesmo com todos esses alertas, nós no nosso cotidiano ainda enfrentamos 4 grandes riscos éticos. O primeiro deles é o cinismo. Conhece gente cínica? O cínico é pior que o mentiroso, porque o cínico finge, engana. Quando se fala em ética, há muito cinismo. O que é o cínico? Ele fala, precisa de ética, uma coisa de sociedade, etc. Mas ele, no dia a dia dele, fala o negócio é o seguinte, cada um tem que se arrumar. Cada um por si, Deus por todos. Esse negócio é só conversa. Nesse mercado competitivo eu tenho mesmo que atingir meta e acabou. E seja o preço que for. O segundo risco ético é o narcisismo. O que é o narcisismo? Bom, eu me virando, o resto que se lasque. A regra é cada um por si, Deus por todos. Narcisismo é, o que eu posso fazer? Não sou eu que vou resolver isso. Cinismo, narcisismo, delinquência. Delinquência não é coisa de criança. Delinquência são os pequenos delitos do cotidiano, que a gente vai aceitando e apodrece a ética. Como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todos começam com a faísca, com a fagulha. E se eu começo a aceitar em mim determinados comportamentos, eu vou abrindo portas para outros. Você respeita o limite de velocidade só quando tem radar ou sempre? Compras produto pirata? Aquele que tira emprego do Brasil, produz evasão fiscal e ajuda no contrabando a trazer arma e droga.
Quarto grande risco ético, além de cinismo, narcisismo e delinquência, é violência. Violência não é só violência física, porque violência física é compreensível. Violência física não é só a arma na tua cabeça. Violência física é o ônibus lotado, é a pessoa sem saúde. Violência física é a fome, isso também é violência física. Isso é um risco ético fortíssimo. Mas tem a violência simbólica. Qual que é a violência simbólica? É a da discriminação. Este código de conduta ética veda qualquer forma de discriminação. Contra gênero, política, orientação sexual, capacidade física, religião. Claro, nós somos humanos e humanas convivendo. Mas o que é a violência simbólica? É aquele que não percebe as violências que carrega dentro disso e que às vezes tem na discriminação. Conhece? Por exemplo, discriminação porque a pessoa é de outro lugar. Qual é o nome que se dá em São Paulo ao trabalhador da construção civil, ao peão de obra? Baiano. E no Rio? Paraíba. Em Brasília, goiano. Ah, isso é coisa de Paraíba. Isso é uma violência. Cuidado. Isso é uma coisa forte. É preciso pensar nisso. Um código de ética e de conduta veda que se trate o outro como menos. E há duas coisas centrais para se preservar uma ética de respeito à vida, aos negócios e à nossa capacidade coletiva. O primeiro delas é a sinceridade. Ética sem sinceridade não funciona. O que é uma pessoa sincera? É uma pessoa que não tem duas caras. É uma pessoa que não fala uma coisa e faz outra. O segundo grande valor que preserva a capacidade ética é exatamente a integridade. De nada adianta o homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Aliás, o grande político britânico do século XIX, ou de Israel, que foi primeiro-ministro da rainha Vitória, tem uma frase que a gente não pode esquecer e que um dia eu ouvi de novo de uma pessoa lá no Tocantins. O de Israel dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena, o que é verdade. Já basta que a vida curta seja para ela ser apequenada. E o que é a pequena vida? A falta de integridade. Termino de vez com a frase de um grande pensador do século XVI, François Rabelais, grande nome da Renascença francesa do século XVI, um monge beneditino. Aliás, eu cito isso num dos meus livros chamado Não Nascemos Prontos. O Rabelais diz a seguinte frase, eu vou dizê-la duas vezes, para a gente não perder a força. Ele diz, e isso vale para a ética, para a vida e para a integridade, ele diz: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, deve e pode. Façamos. Obrigado. Essa palestra certamente vai ajudar você e sua equipe a aprofundar o debate sobre este tema, que é fascinante e de grande interesse para todos nós. E, considerando tudo o que dissemos até aqui, o que você faria se estivesse no lugar de João, Alice, Thales, Mariana ou das outras pessoas retratadas no início deste vídeo? Como você resolveria cada uma dessas situações? Se tiver dúvidas, consulte o Código de Ética da organização. Ali você vai encontrar um guia seguro para agir da forma esperada e buscar soluções adequadas a cada uma destas e de muitas outras questões que enfrentamos no nosso cotidiano de trabalho. E sempre que a situação requerer, você pode procurar auxílio junto aos seus superiores, a área de compliance da sua dependência ou da organização. E ainda no Comitê de Conduta Ética. Seu relato também pode ser feito por meio do Alô Bradesco. O importante é que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas e que o Código de Ética se incorpore definitivamente a todas as atividades da organização. Como vocês acabam de ver, nosso Código de Ética desempenha um papel estratégico. Este não é um tema novo para o Bradesco. Desde a origem do banco, em cada época,
foram adotadas medidas para alinhar as condutas e procedimentos dentro de rigorosos princípios éticos e morais. Esse histórico embasa o atual Código de Ética e consideramos essencial o empenho de todos no sentido de torná-lo cada vez mais presente, respeitando os valores nos quais ele se inspira. Todos os nossos colaboradores devem conhecer as informações e orientações ali contidas, contribuindo para um ambiente de respeito e entendimento, zelando para que toda e qualquer forma de relacionamento enalteça a dignidade das pessoas, preserve a lealdade e assegure a transparência, fatores indispensáveis à coexistência dos sentimentos de confiança e boa-fé.